Olá, a gente começa mais um Papo com o Editor do Broadcast Político. A gente está fazendo uma série de entrevistas com pré-candidatos a prefeituras do Brasil e hoje a gente conversa com o deputado estadual Bruno Engler, do PL de Minas Gerais. Ele é candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Boa tarde, como vai o senhor? Boa tarde, Luci. Boa tarde, Gabriel. Um prazer estar falando com vocês aqui do Estadão. Deputado, então eu sou Luci Ribeiro, eu divido essa entrevista com o Gabriel Hirabase e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre essa campanha eleitoral, né, nos municípios do Brasil. A gente tem dados aqui de que o senhor ainda é pouco conhecido na cidade de Belo Horizonte, né? Apesar de ser deputado estadual aí por mais de um mandato, 65% dos eleitores dizem não conhecê-lo. Como é que o senhor vai reverter essa situação e ampliar a margem de votos? Olha, Luci, a gente tem bastante confiança que podemos nos fazer conhecidos, primeiro pelos importantes apoios que eu tenho à minha pré-candidatura, do Nicolas, que é o deputado federal mais votado da história de BH, do Cleitinho, que é um senador muito querido pelos belo-horizontinos, e principalmente do presidente Bolsonaro, que é a grande liderança da direita no Brasil. Na verdade, essas pesquisas que apontam uma taxa de desconhecimento geram um otimismo, porque eu, enquanto candidato a deputado, eu tive 14% dos votos aqui em Belo Horizonte, mais de 187 mil votos. Então, se eu sou desconhecido por 65%, e numa eleição proporcional, que a gente tem muito mais concorrentes do que uma eleição majoritária, eu fui votado por 14%, isso denota o potencial que a pré-candidatura tem. Então, isso não nos passa um medo, muito pelo contrário, nos passa uma confiança ainda maior. Soma-se a isso o fato de que, recentemente, tem sido veiculado aí na imprensa, ainda falta divulgação oficial por parte do TRE, de que a nossa pré-candidatura terá o maior tempo de rádio e televisão. Então, a gente vai ter esse privilégio de ter o maior tempo na casa das pessoas, no carro das pessoas, enquanto elas transitam, tanto no horário político como também nos spots, que é uma ferramenta muito importante para a gente se fazer conhecido e principalmente para a gente levar as nossas propostas para o cidadão belo-horizontino. Deputado, o candidato do PT, o Rogério Correia, ele também, segundo essa pesquisa citada pela Lucy, pesquisa do Datafolha, ele é desconhecido por 50% do eleitorado, ou seja, ele também é bastante desconhecido, assim como o senhor. E nessa eleição, sendo deputado do PT, ele vai ser o candidato representando ali o principal representante do governo Lula. O senhor acredita que a disputa pela prefeitura de BH pode acabar se tornando, de uma certa forma, nacionalizada, principalmente por essa questão, né, tendo o Rogério Correia como candidato do Lula e o senhor como candidato do Bolsonaro? Olha, Gabriel, uma coisa que eu tenho dito recentemente nas entrevistas é que o pessoal cansou daquele político vaselina, escorregadio, que não toma partido, não toma lado, tenta agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém. O que a gente observa é que o cidadão ele está cada vez mais politizado, ele está cada vez mais se identificando com valores, princípios e aspectos da política e ele espera votar em pessoas que tenham bandeiras semelhantes às dele. Então, eu acredito sim que existe um peso ideológico, mas a gente sabe que a eleição municipal passa por problemas específicos da cidade. A nossa intenção é discutir Belo Horizonte, os problemas que ela tem hoje e as soluções que a gente pode apresentar. Agora, quem o eleitor vai escolher, só o tempo vai dizer. Eu acredito que os grandes apoios nacionais têm o seu valor, mas você precisa também ter uma proposta, ter um projeto que o eleitor entenda como melhor aqui para a nossa capital. Há 4 anos, em 2020, o senhor também concorreu à prefeitura e também tinha o apoio do presidente, na época, né, o presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez ele volta a apoiar o senhor. Naquela época, o desempenho não foi tão bom, não avançou muito, né? O que vai mudar no apoio dele? Ele vai ser mais ativo nessa campanha? Ele vai realmente subir no palanque? Como vai ser a participação de Bolsonaro para alavancar aí a sua campanha? Olha, Luci, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente ressaltar que são realidades completamente diferentes
a que será essa campanha agora, que foi a campanha 4 anos. Em 2020, eu fui candidato por um partido nanico, com 0 segundos de rádio e televisão, um partido que não me dava condições de estar nos debates televisionados. À época, por causa da pandemia, foi só um, o da Bandeirantes, que eu não fui chamado por esse motivo. Então, a gente tinha dificuldade de fazer a nossa mensagem chegar. Não raras vezes, as pessoas me paravam e diziam assim, após a eleição, né? Nossa, se eu soubesse que você era o candidato do Bolsonaro, se eu soubesse da sua candidatura, teria votado em você. Mas a gente tinha essa limitação de chegar até as pessoas. Você consegue ver isso até pela questão de gastos. Foi uma campanha que gastou mais de 10 vezes menos do que os principais adversários. E mesmo assim, ficamos em segundo lugar. E agora não. Agora a gente vai ter o maior tempo de rádio e televisão, a gente vai ter participação nos debates, a gente vai ter essas ferramentas para se fazer conhecido. Eu acho que isso fica demonstrado em números que a gente não conseguiu atingir a todos os belo-horizontinos com a campanha em 2020, quando a gente olha que eu tive mais votos para deputado estadual em 2022 dentro de Belo Horizonte, que é uma eleição proporcional, do que eu tive para prefeito em 2020, que é uma eleição majoritária, que de fato a gente conseguiu atingir um número maior de pessoas. E, para além disso, tem a presença física do presidente Bolsonaro aqui em Belo Horizonte. Em 2020, ele tinha uma limitação, que ele não estava afiliado a nenhum partido, ele era presidente da República em exercício, e todos os gastos que ele teria para visitar as cidades e fazer campanha, ele teria que ressarcir a União do seu próprio bolso. Não tinha um partido para cá com esses gastos. Então, era financeiramente inviável para ele fazer essas visitas. E agora essa não é a realidade. Ele virá a Belo Horizonte, estará aqui presencialmente participando de atos de campanha, e isso, obviamente, não só angaria um grande número de apoiadores, gera um movimento aqui em BH, mas repercute na mídia, repercute para todo mundo. Então, a gente tem totais condições de fazer a nossa plataforma chegar a um número muito maior de pessoas e, portanto, ter também uma votação mais expressiva do que há 4 anos. Deputado, me corrija se eu estiver enganado, mas se eu não estou enganado, o presidente Bolsonaro esse ano ele ainda não foi para Belo Horizonte, né? Acho que tinha uma ida marcada para maio, se eu não estou enganado, né? Tinha um evento, só que ele acabou adiando por questões de saúde. Por que ele ainda não fez visitas? Assim, porque, por exemplo, o presidente Lula, ele já tem feito, até antes do período, né, por causa da justiça eleitoral, mas ele fez algumas viagens e tal. Por que o presidente Bolsonaro ainda não foi para Belo Horizonte? E depois que o senhor falou que vai participar, o que ele vai fazer? Olha, Gabriel, ele tinha uma visita aqui marcada, como você bem falou, só que ele teve aquele problema em Manaus, do erisipela, de uma obstrução intestinal, acabou tendo que ficar internado e essa agenda caiu. E depois, conversando com ele, a gente foi se aproximando cada vez mais da campanha e ele falou comigo, falou, olha, Bruno, eu acho que a agenda minha é muito apertada, eu vou ter que rodar o Brasil inteiro, a gente consegue um resultado mais legal se eu for no início da campanha, já podendo pedir voto, já podendo falar o número, e a gente entendeu por bem, ao invés de trazer ele agora, final de julho, início de agosto, deixar ali para a segunda quinzena de agosto, quando ele efetivamente vai poder fazer campanha, e não só prestar um apoio aí a uma pré-candidatura. E ele vai estar aqui presente participando de eventos com a gente. A partir do momento que a gente definir essa data, a gente vai fazer eventos públicos com a participação de apoiadores, que a gente possa aproveitar da presença dele para ter milhares de pessoas ali reunidas para ouvir um pouco a nossa plataforma e ouvir também o apoio dele à candidatura. E, o deputado, aproveitando mais uma questão envolvendo essa ligação, porque eu acho que é uma coisa muito importante na sua candidatura, essa ligação com o ex-presidente Bolsonaro. Segundo o Datafolha, 60% dos eleitores que foram questionados rejeitam em votar em um candidato apoiado pelo Bolsonaro. Aí eu pergunto assim, o senhor se associar a ele dessa forma tão grande assim, que o senhor, esse elo que o senhor tem, não seria prejudicial para a sua campanha? Olha, Gabriel, com todo respeito,
segundo o Datafolha, o Bolsonaro não teria sido presidente em 2018. Segundo os institutos de pesquisa, eu teria chegado em quarto, quinto lugar em 2020, eu cheguei em segundo. Então, assim, o que eu olho com mais seriedade é resultado de urna. O presidente Bolsonaro ele foi vitorioso nos 4 turnos que ele disputou em Belo Horizonte. Ele ganhou o BH primeiro e segundo turno em 2018, ele ganhou o BH primeiro e segundo turno em 2022. Então, isso já demonstra uma predisposição do eleitor em votar no presidente Bolsonaro e quem tem uma plataforma semelhante à dele. E é muito importante o apoio dele, a gente quer a presença dele aqui e as pessoas saberão que a minha candidatura será a candidatura do presidente Bolsonaro. É claro que a gente não fica limitado a ser o candidato bolsonarista. Para além disso, a gente vai apresentar todas as nossas propostas para a capital, a mudança que a gente quer fazer para, de fato, modernizar Belo Horizonte, que hoje é uma cidade parada no tempo, demonstrar que a gente tem a energia e a atitude para fazer o que Belo Horizonte precisa. Mas não, de maneira nenhuma vejo esse apoio do presidente Bolsonaro como algo negativo, muito pelo contrário. Eu acho que ele é, sem sombra de dúvidas, o melhor cabo eleitoral que nós temos aqui para BH. Deputado, o prefeito Ferdinand Mon, quando a gente entrevistou entrevistou ele semana passada, ele falou que quer afastar a polarização da campanha e focar nos problemas locais, né? Nos desafios locais, assim como o senhor também falou agora no início da entrevista, que também é importante olhar para Belo Horizonte, ali as tarefas que o gestor local tem que focar. Mas o senhor acha que é possível fugir dessa polarização, ainda com o Brasil ainda tão dividido, ainda tão marcado por essa questão Lula versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Lula? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, Luci, eu acho que é importante deixar claro que eu não estou fugindo da polarização. Eu tenho lado. Meu lado é claro, eu não escondo de ninguém. Todo mundo me conhece, sabe o que eu acredito e o que eu defendo. O que eu estou dizendo é que, para além dessa parte ideológica, a qual eu não nego em nada, todo mundo sabe que eu sou de direita, todo mundo sabe os meus valores, todo mundo sabe o que eu acredito, a gente vai trabalhar também, obviamente, os problemas e as necessidades de Belo Horizonte. Então, não é uma fuga da polarização. O meu lado está posto, o meu lado é claro, mas a gente precisa também discutir, eu acho que não também, a gente precisa principalmente discutir os problemas e as soluções para BH. Deputado, já que o senhor citou essa questão do senhor não fugir, enfim, deixar bem claro que o senhor é de direita, o ex-prefeito Alexandre Calil, na semana passada, ele finalmente declarou o apoio dele ao Mauro Tramonte, também pré-candidato, o que, enfim, e aí vai sair do PSD e tal, dos republicanos, e o Mauro Tramonte já lidera algumas pesquisas de intenção de voto. Esse posicionamento do Calil, que foi um prefeito popular, foi eleito e reeleito em BH, esse posicionamento dele, o senhor acha que pode prejudicar um outro candidato de direita, como o senhor? Não, de maneira nenhuma. Eu não tenho afinidade com o Calil, nunca tive. Eu acho, inclusive, que esse embarque do Calil na campanha do Tramonte é um passo do Tramonte à esquerda. A imprensa toda diz, o Tramonte é também um candidato de direita, centro-direita. Primeiro que nem ele próprio se identifica assim. Sempre que perguntado, ele diz ser de centro, puramente de centro. E agora ele busca um prefeito que fez campanha com Lula. O Calil, quando candidato a governador, fez campanha junto com o PT, junto com o Lula, inclusive tinha um vice do PT. Então, é um aceno à esquerda. O Tramonte ele está dando, com essa associação, com esse apoio, um passo para a esquerda. Se ele entende que esse é o caminho certo para a pré-candidatura dele, é direito dele, é legítimo. Quem sou eu para questionar? Agora, dizer que uma candidatura que tem no seu campo o ex-prefeito Alexandre Calil, que foi o candidato a governo do Lula, que tinha vice do PT, é uma candidatura à direita, é chamar o eleitor de bobo. Eu, particularmente, não faço isso. Deputado, agora vamos falar um pouquinho do programa de governo, né? Pesquisas mostram que existem 3 problemas centrais na cidade. O primeiro problema é a saúde, hospitais, postos de saúde. 23% da população acha que esse é o principal problema.
O segundo problema é o transporte coletivo. E o terceiro problema é a segurança pública. Ou seja, aí, os três líderes: saúde, transporte coletivo, segurança pública. O senhor vê assim também, acha que Belo Horizonte tem gargalos nessas três áreas principais? E quais são as suas propostas? O que você promete aí resolver para a população? Olha, Luci, eu também enxergo dessa maneira, acredito que são os três principais problemas da nossa capital e acho que muitas das soluções passam por modernização e tecnologia. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde aqui em Belo Horizonte, a gente viu aí com a questão da dengue a falta de capacidade que a gente tem para suprir uma grande demanda. A gente viu diversas pessoas que ficaram horas, quase que um dia inteiro, esperando para serem atendidas, pessoas que chegaram a desistir do seu atendimento, muitas vezes por uma falta de organização. Hoje, todo mundo tem acesso à tecnologia, todo mundo tem um celular, um computador. Eu acho que já passou da hora da gente ter um aplicativo na área da saúde que tenha integralizado e informatizado todo o sistema da prefeitura, que informe, por exemplo, ao cidadão o tempo de espera numa unidade de atendimento, porque às vezes a unidade que tem ali próximo à casa dele está com espera de 4, 5 horas, mas se ele rodar ali meia hora, 40 minutos, ele consegue ser atendido na hora, ou ter uma espera menor. Ter também, de fácil acesso, com transparência, a disponibilidade de remédios nas unidades de saúde, para às vezes o cidadão não perder a viagem, ir em busca de um remédio, chegar no local e descobrir que ali não tem o remédio que ele precisa e tem direito. Para além disso, eu acho que já passou da hora da gente estudar e investir em soluções de telemedicina. A gente viu recentemente na pandemia do Covid, as operadoras privadas de saúde avançando nessa área. E eu acho que a gente pode ter um avanço ainda maior no serviço público. E é necessário também contratar e aumentar a disponibilidade de profissionais especializados. Uma das grandes demandas do Belo Horizontino é que, às vezes, você chega para ser atendido, você consegue aquele atendimento primário, mas quando você precisa de uma continuidade, de uma consulta, de um atendimento especializado, a espera é de meses. E isso você acaba, às vezes, tendo evolução de quadros que poderiam ser resolvidos, que ainda estavam no estágio inicial, mas que quando finalmente chega a consulta ou atendimento, já está numa situação muito mais complicada para o paciente. Então, acho que precisa ter essa atenção e precisa ter também a busca de soluções inovadoras na área da saúde. A mesma questão no trânsito. Quando a gente fala de mobilidade, você falou aí do transporte público, existe uma reclamação muito grande do transporte público e eu acho que precisa ter um prefeito que tenha coragem, atitude para enfrentar os donos de empresa de ônibus que hoje não tem na prefeitura e exigir o serviço prestado com qualidade, com preço justo, aquilo que está pactuado no contrato. E a gente vai ter uma oportunidade ímpar, quem for o próximo prefeito. Por quê? O contrato das empresas de ônibus se encerra em 2027, no próximo mandato da prefeitura. Então, a gente tem uma posição vantajosa para exigir um serviço de qualidade, ou então a gente pode e deve abrir uma licitação para que empresas do Brasil inteiro possam vir aqui a competir com um preço justo e com um serviço de qualidade. E agora, caminhando um pouco para o lado da inovação, a questão é que a gestão de trânsito aqui de Belo Horizonte ela é muito atrasada. O principal sistema de gestão de trânsito usado pela BH Trans é o sistema DOS, é um sistema da década de 80, o sistema tem mais de 40 anos. Enquanto a gente tem cidades de interior do nosso país, cidades com muito menos recursos do que BH, que já usam aquilo de melhor que a tecnologia tem para oferecer, que já fazem parcerias com empresas como o Google, que já fazem uso de inteligência artificial, que numa fração de segundo consegue definir o fluxo de trânsito, onde é preciso reter, onde é preciso liberar, para que ele funcione de forma mais harmônica e que pode servir também para fiscalização do transporte público, para você monitorar se realmente o número de ônibus que está rodando é aquilo que está pactuado em contrato, se está chegando no horário, para você fazer cobrança, inclusive aplicar multa quando o serviço é mal prestado. Passando aí para a última questão que a senhora perguntou, que foi da segurança pública, eu entendo que hoje a gente tem um potencial subutilizado, que é a Guarda Municipal. Hoje, quando você pergunta para o cidadão belo-horizontino qual que é a função da Guarda, muita gente vai te responder que é ali dar multa de rotativo, encher a paciência de comerciante,
Mas não é para isso que a guarda serve. Eu converso com os guardas, eu conheço os guardas, e eles são pessoas que têm vocação para a segurança pública, querem fazer um bom serviço de segurança para a capital. Mas isso passa pelo quê? Primeiro, aumento do efetivo. Hoje a gente tem ali em torno de 2.500 guardas, a gente pode ter até 4.000. Passa por integração junto às forças do Estado. Eu acho que hoje falta esse diálogo. O prefeito de Belo Horizonte ele precisa sentar com o comandante da Polícia Militar, com o comandante da primeira região, para entender que nós precisamos atuar juntos, unidos, para dar mais segurança para o cidadão. E eu acho importante pontuar que muita gente pega esse discurso meu e usa para tentar me queimar junto aos guardas municipais, que não é uma questão de uma subserviência da guarda à Polícia Militar, não. É questão de trabalhar junto. Força do município e força do Estado, para que a gente tenha o maior número de agentes de segurança na rua, o maior número de viaturas na rua, até porque, quando o cidadão está sendo vítima de um crime, ele não se importa de que instituição vai vir um agente de segurança pública, ele precisa de um agente de segurança pública para protegê-lo. Para além disso, estamos estudando aqui a possibilidade da gente estabelecer um ROMU aqui na capital, rondas ostensivas municipais, com mais equipamento, com fuzil para a Guarda Municipal, para que a Guarda Municipal possa cumprir aquilo que ela deseja fazer e que o Belo Horizontino espera, que é trabalhar contra os vagabundos, a bandidagem e garantir uma segurança maior para toda a capital. Deputado, o senhor citou uma grande agenda, várias propostas. Eu queria, só voltando um pouco para a questão da disputa eleitoral, o cenário de BH, eu acho que das principais capitais, acho que é um dos mais incertos, né? O senhor acho que deve concordar com isso. Tem muitos candidatos, enquanto em algumas outras capitais a gente vê candidatos já despontando. Em BH a gente vê até pesquisas que diferem bastante. Tem pesquisas que o senhor, às vezes até uma pesquisa de alguns meses atrás, que o senhor estava na frente, agora o Mauro Tramonte. E nesse processo eleitoral, é muito comum que os candidatos busquem, até para um eventual segundo turno, relação, não que de proximidade, mas uma relação boa com outros candidatos, com os eleitores também desses candidatos. Eu queria saber com quais candidatos o senhor enxerga algum tipo de aliança em um eventual segundo turno, caso o senhor vá para o segundo turno. Olha, Gabriel, eu acho que, à exceção daquela esquerda radical que representa o que há de pior na política nacional e também no município, que tudo que eles põem à mão, eles geram caos, destruição e corrupção generalizada, a gente tem espaço para dialogar com todo mundo. Eu não tenho nenhuma rixa, nenhuma inimizade pessoal com nenhum dos pré-candidatos, nem os da esquerda, não tenho problema pessoal com nenhum, mas eu tenho divergências ideológicas muito profundas com o pessoal da esquerda radical, então, obviamente, com eles não há nenhuma possibilidade de parceria e de construção. De resto, chegando a um segundo turno, a gente tem possibilidade de dialogar, conversar com todo mundo que tenha boas ideias e bons projetos para a nossa capital, são bem-vindos. O senhor não acha que, emendando aqui, muitos dos outros candidatos são de partidos, por exemplo, o Fuad Noman, do PSD, que é um partido que, por mais que também tenha ajudado lá no governo Bolsonaro, mas é um partido que hoje está na base do presidente Lula. O MDB, com Gabriel Azevedo também, que é um partido da base do presidente atual. O senhor não teme que um posicionamento tão firme que o senhor tem em relação ao presidente Bolsonaro, de alguma forma possa afastar outros candidatos? Olha, Gabriel, eu sou um cara verdadeiro e eu sou bem franco no meu trato com o cidadão. Então, eu não vou me transformar num personagem, fingir que eu sou menos próximo do presidente Bolsonaro do que efetivamente sou, fingir que eu sou menos fiel aos meus valores do que eu efetivamente sou. Eu sou o Bruno Engler, quem me conhece sabe dos meus posicionamentos, sabe dos meus valores, que eu acredito que são os valores da maioria do povo belo-horizontino. Quem estiver disposto a conversar e dialogar conosco, é muito bem-vindo. Quem tiver rejeição ao que eu acredito, só posso lamentar. Eu não vou mudar a minha plataforma, mudar aquilo que eu sempre acreditei e defendi, porque eu acho que isso pode trazer mais parceiros ou pode angariar meia dúzia de votos. Vocês não esperem de mim
um personagem da televisão, um cara que vai ler ali um script e vai mudar de figura. Os meus valores, eles são os mesmos desde que eu entrei na política e continuarão após a minha saída da política, independente de cenário político eleitoral. Deputado, a gente já vai encerrando por aqui, mas eu quero fazer uma última pergunta, ainda nesse contexto de parcerias, de trabalho conjunto, né? O senhor sendo eleito, se o senhor for eleito, como é que o senhor vai fazer aí essa parceria com o governo federal, do PT, para levar aí benefícios para Belo Horizonte? Vai ser uma boa relação? Olha, Lucy, eu acho que essa pergunta que você faz é uma pergunta muito importante, todo mundo tem feito, pelo seguinte, não é segredo para ninguém que eu não gosto do atual presidente, não gosto da maneira dele de fazer política, mas eu entendo que ele não está precisando de mais um amigo, como eu também não estou. O que precisa ter é um relacionamento institucional da Prefeitura de Belo Horizonte para com a União, porque os entes federados eles precisam dialogar entre si. E nessa questão, eu me espelho muito no governador de São Paulo, Tarcísio. Ninguém nega que o Tarcísio é um bolsonarista de primeira hora, ninguém nega que o Tarcísio é uma pessoa fiel à nossa plataforma, aquilo que nós acreditamos, mas quando ele precisa levar as demandas de São Paulo para o governo federal, ele se senta com o presidente da República, ele se senta com os ministros e ele dialoga. Da mesma maneira, se prefeito, vou conversar com todos do governo federal para levar as demandas de Belo Horizonte e trazer o que Belo Horizonte precisa. E é importante lembrar, Lucy, existe uma diferença de 2 anos da eleição municipal para a eleição geral. Então, se eleito, nos 2 primeiros anos, o presidente será, de fato, o Lula. Mas nós nem sabemos quem será o presidente nos 2 últimos anos. Mas, independente de quem estiver na cadeira, BH terá um relacionamento institucional com a presidência da República. Deputado, muito obrigada pela entrevista, pela conversa. A gente deseja aí sucesso nos seus trabalhos e o canal continua aberto, né? Volte outras vezes. Continua aberto também para outros pré-candidatos que queiram falar dos seus projetos, das suas ideias. Então, até uma próxima vez. Obrigada, Gabriel, nosso repórter. Obrigada, Léo Souza, que fez essa ponte remota. E até um próximo papo com o editor. Ô, Lucy, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, agradeço a você, ao Gabriel, ao Estadão pela oportunidade. Um forte abraço. Obrigada. Obrigado.